I feel, and the Spirit seems to accord, Sinto pela inspiração do Espírito que a doutrina mais importante que posso declarar e o testemunho mais poderoso que posso prestar são a respeito do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício expiatório é o evento mais extraordinário que ocorreu ou que ocorrerá desde a criação e através dos séculos de uma eternidade infinita. É o ato supremo de benevolência e graça que somente um Deus poderia executar. Através desse ato, todos os termos e condições do plano de salvação eterna do Pai foram postos em prática. Através desse ato se propicia a imortalidade e a vida eterna do homem. Por meio dele, a humanidade é salva da morte, do inferno, do diabo e do tormento eterno. Por meio dele, todos os que creem no Evangelho glorioso de Deus e o obedecem. Todos os que são verdadeiros e fiéis e sobrepujam o mundo. Os que sofrem por Cristo e sua palavra, os que são castigados e açoitados na causa daquele a quem pertencemos. Todos se tornarão como o Criador, se sentarão com ele no seu trono para sempre e em glória eterna. Vou usar minhas palavras para falar dessas coisas maravilhosas a vocês. E talvez pensem que são escrituras proferidas por outros apóstolos e profetas. De fato, foram antes proclamadas por outros, mas agora são minhas palavras, pois o Santo Espírito de Deus me prestou testemunho de que são verdadeiras. E é como se o Senhor as tivesse revelado a mim em primeiro lugar. Portanto, eu ouvi a sua voz e sou conhecedor de sua palavra. 2000 anos atrás, fora dos muros de Jerusalém, havia um jardim muito bonito chamado Getsemane, onde Jesus e seus mais íntimos amigos se retiravam para orar e meditar. Lá, Jesus ensinava aos discípulos as doutrinas do reino, e todos comungavam com ele, que é o Pai de todos nós, e em cujo ministério se encontravam e a quem serviam. A exemplo do Éden, este local sagrado onde Adão habitou, e como o Monte Sinai, onde Jeová deu as suas leis, como o Calvário, onde o Filho de Deus deu a vida como redenção para muitos, esse solo sagrado é onde o Filho Imaculado do Pai Eterno tomou sobre si os pecados da humanidade, contanto que se arrependessem. Não sabemos, não compreendemos, e a mente humana não pode conceber o impacto total porque passou Cristo no Getsemane. Sabemos que ele suou grandes gotas de sangue por todos os poros quando tomou o resto da taça amarga que o Pai lhe havia dado. Sabemos que ele sofreu no corpo e espírito mais do que é possível para o ser mortal sofrer, a não ser a morte. Sabemos que, de certa forma, incompreensível para nós, seu sofrimento satisfez a justiça, resgatando as almas penitentes das dores e punições do pecado, pondo a misericórdia ao alcance de todos os que creem no seu santo nome. Sabemos que ele prostrou-se ao solo, tremendo das dores e agonias infinitas causadas pelo fardo e desejando que Oxalá não tivesse que tomar da taça. Sabemos que um anjo desceu das cortes de glória para fortalecê-lo e cremos que talvez fosse Miguel, o arcanjo que outrora caíra para que o homem existisse. Pelo que sabemos, a agonia infinita desse sofrimento continuou durante 3 ou 4 horas.
Então, de corpo dobrado e esgotado de forças, ele confrontou Judas e outros demônios encarnados, alguns deles do próprio Sinédrio, e foi levado com uma corda no pescoço, como um criminoso, para ser julgado pelos superiores, pelos arquicriminosos que, sendo judeus, sentavam-se no trono de Arão e, como romanos, exerciam o poder de César. Levaram-no a Anás, a Caifás, a Pilatos, a Herodes e outra vez a Pilatos. Foi acusado, amaldiçoado e golpeado. Deles a saliva imunda escorreu por sua face, como golpes viciosos que enfraqueceram ainda mais seu corpo já esgotado. Com ira furiosa, golpearam impiedosamente as suas costas. O sangue correu por sua face quando a coroa de espinhos penetrou suas trêmulas sobrancelhas. Acima de tudo, ele foi açoitado com 40 chicotadas, exceto uma, com um chicote de várias correias, com ossos pontudos e metais afiados, entrelaçados entre as tiras de couro. Muitos haviam morrido somente dos açoites, mas ele ergueu-se do sofrimento e dos golpes para sofrer a morte vil sobre a cruz do Calvário. Então carregou a própria cruz, até que desfaleceu com o peso, a dor e a agonia de tudo que passava. Por último, numa colina denominada Calvário, fora dos muros de Jerusalém, os soldados romanos pregaram numa cruz, enquanto os indefesos discípulos olhavam e sentiam nos próprios corpos a agonia da hora da morte. Com grandes martelos eles pregaram cravos de ferro nos pés, nas mãos e nos pulsos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Foi então que a cruz foi levantada para que todos pudessem ver, pasmar-se, praguejar e sentir prazer. Isso fizeram cruelmente durante 3 horas, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Então os céus se escureceram. A escuridão cobriu a terra pelo espaço de 3 horas, como ocorrera entre os nefitas. Uma tempestade furiosa se formou, como se o próprio Deus da natureza estivesse em agonia. E assim o foi, pois que enquanto pregado na cruz por mais de 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, todas as agonias infinitas e as dores insuportáveis sofridas no jardim do Getsemane novamente ocorreram. Por fim, quando a agonia da expiação havia feito-se sentir, quando a vitória havia sido conquistada, quando o Filho de Deus cumprira a vontade do Pai em todas as coisas, então ele exclamou: "Está consumado", e voluntariamente entregou seu espírito. Quando a paz e o consolo de uma morte misericordiosa livraram-no das dores e do sofrimento mortal, ele voltou ao paraíso de Deus. Ao oferecer a alma pelo pecado, estava preparando para ver sua semente, como cumprimento da palavra messiânica. Semente essa que eram todos os santos profetas e santos fiéis que viveram no passado. Eram os que haviam tomado sobre si o seu nome e que, sendo por ele gerados espiritualmente, haviam se tornado seus filhos e filhas, mesmo como ocorre conosco. Todos haviam se reunido no mundo espiritual para contemplar sua face e ouvir sua voz. Após 38 ou 40 horas, 3 dias conforme os judeus contam tempo, nosso bendito Senhor veio ao sepulcro de José de Arimateia, onde seu corpo parcialmente embalsamado fora ali colocado por Nicodemos e José de Arimateia. Então, de maneira incompreensível para nós, ele tomou o corpo que não havia ainda passado por corrupção e ergueu-se em gloriosa imortalidade, tornando-se então como o Pai ressuscitado. Recebeu então todo o poder na terra e no céu, obtendo exaltação eterna,
aparecendo a Maria Madalena e a muitos outros, antes de ascender aos céus, para sentar-se à mão direita de Deus Todo-Poderoso e reinar para sempre em glória eterna. Sua ressurreição no terceiro dia culminou o sacrifício expiatório. De novo, de modo inexplicável para nós, sua ressurreição tem efeito sobre todos os homens, para que todos também possam ressuscitar. Assim como Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Adão é o pai da mortalidade. Cristo é o pai da imortalidade. Sem ambas, mortalidade e imortalidade, o ser humano não pode conseguir sua salvação e ascender às alturas além dos céus, onde os deuses e anjos habitam para sempre em glória eterna. O sacrifício expiatório de Cristo é a doutrina mais básica e fundamental do Evangelho. É a menos compreendida de todas as verdades reveladas a nós. Muitos entre nós possuem um conhecimento superficial e dependem do Senhor e de sua bondade para passar pelas provações da vida. Mas se tivermos fé, como Enoque e Elias, devemos crer no que eles creram, saber o que eles souberam e viver como eles viveram. Convido-os que me acompanhem para obter um conhecimento claro do sacrifício expiatório. Devemos deixar de lado as filosofias dos homens e as sabedorias dos eruditos, e dar ouvido ao Espírito que nos é concedido para nos guiar a toda a verdade. Devemos buscar as Escrituras, aceitá-las como se fosse a mente, a vontade e a voz do Senhor e o próprio poder de Deus para a salvação. À medida que lemos, oramos e ponderamos, receberemos a visão dos três jardins de Deus: o Éden, o jardim de Getsemane e o sepulcro desolado, onde Jesus apareceu a Maria Madalena. No Éden, veremos tudo criado num estado paradisíaco, sem morte, sem procriação e sem experiências probacionárias. Saberemos que essa criação, agora desconhecida ao ser humano, foi a única maneira de recompensar a queda. Então veremos Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, baixar da condição mortal e da glória paradisíaca para se tornarem os primeiros seres mortais na terra. A mortalidade, incluindo procriação e morte, entraram no mundo, e devido à transgressão, as condições de provações e experiências terão início. No jardim do Getsemane, veremos então o Filho de Deus resgatar o homem da morte temporal e espiritual, que são as consequências da queda de Adão. Finalmente, diante do sepulcro vazio, saberemos que Cristo, nosso Senhor, rompeu os aguilhões da morte e permanece para sempre triunfante sobre a sepultura. Por conseguinte, a criação gerou a queda gerou a mortalidade, e Cristo trouxe imortalidade e vida eterna. Sem a queda de Adão, através da qual adveio a morte, não haveria o sacrifício expiatório de Cristo, pelo qual recebemos a vida. Agora, quanto ao sacrifício expiatório perfeito, forjado pelo derramamento do sangue de Deus, testifico que se consumou em Getsemane e no Gólgota. E quanto a Jesus Cristo, testifico que é o Filho de Deus vivo e que foi crucificado pelos pecados do mundo. É nosso Senhor, nosso Deus e nosso Rei. Isso sei pessoalmente, independente de qualquer outra pessoa. Sou uma de suas testemunhas, e brevemente apalparei as marcas dos cravos nas suas mãos e pés, e derramarei minhas lágrimas sobre seus pés.
Esta certeza não será maior que a que tenho agora, que Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Salvador e o Redentor, e que a salvação é obtida por e através de seu sacrifício expiatório e de nenhuma outra forma. Que Deus nos permita trilhar os caminhos da luz, assim como Deus nosso Pai está na luz, para que, conforme suas promessas, o sangue de seu Filho Jesus Cristo